Olá, boa noite. Primeira turma do Supremo mantém a aposentadoria compulsória de magistrada que usou o cargo para favorecer o filho. Ajuda ao Rio Grande do Sul será incluída em negociações sobre acordos de leniência da Lava Jato. Em sessão virtual, o Supremo julga a legalidade da revista íntima em presídios. Grupo 123 Milhas cria site para que clientes e empresas apresentem informações sobre prejuízos sofridos. Superior Tribunal de Justiça promove evento para incentivar o uso da linguagem simples na corte. E ainda, Conselho Nacional de Justiça vai promover mais uma edição de programa de regularização de ocupações clandestinas em áreas urbanas. O Jornal da Justiça desta sexta-feira, 24 de maio, começa agora. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal manteve a aposentadoria compulsória da desembargadora Tânia Borges, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. Ela teria utilizado o cargo para favorecer o filho, preso por tráfico de drogas e armas. As informações com o repórter Pablo Lemos. A decisão da primeira turma do Supremo no plenário virtual foi unânime para manter a pena aplicada em 2021 pelo Conselho Nacional de Justiça. O colegiado analisou o mandado de segurança da desembargadora Tânia Borges, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, contra a determinação do CNJ de aposentá-la compulsoriamente, por favorecimento ao filho dela, preso por tráfico de drogas e armas. A alegação da defesa é de que o Conselho teria violado o devido processo legal e que a magistrada foi absolvida pela Justiça em ação civil pública, por improbidade administrativa. Tânia Borges foi denunciada por utilizar carro oficial e escolta para buscar o próprio filho em um presídio de Minas Gerais e conseguir internação para ele em uma clínica psiquiátrica. O Conselho Nacional de Justiça, ao aplicar a pena máxima prevista para a magistratura em processo administrativo disciplinar, entendeu que a conduta dela violou a lei orgânica e o Código de Ética da Magistratura. O relator do caso foi o ministro Flávio Dino. Ele reiterou que, de acordo com a jurisprudência do Supremo, as decisões do Conselho Nacional de Justiça só podem ser anuladas quando houver inobservância do devido processo legal, exorbitância de atribuições e manifesta falta de razoabilidade dos atos, o que, segundo ele, não foi verificado no caso. Quanto à absolvição da desembargadora em ação por improbidade administrativa, Flávio Dino destacou que as provas e situações podem ser valoradas de modo diferente da instância judicial. Isso porque os órgãos disciplinadores analisam a conduta sob o prisma dos deveres e responsabilidades funcionais. O ministro acrescentou também que o mandado de segurança não é a via apropriada para se rediscutirem argumentos debatidos e analisados no curso do processo administrativo, diante da impossibilidade de dilação probatória. Não é a primeira vez que Tânia Borges recorre ao Supremo para tentar reverter a decisão. Em 2019, a primeira turma negou um pedido similar. O relator do caso, na época, ministro Luiz Fux, afirmou que a magistrada confundiu o cargo com a função de mãe. A defesa buscava anular no Supremo o afastamento da desembargadora, determinado pelo CNJ desde 2018. E o Supremo retomou em sessão virtual o julgamento que analisa a legalidade da revista íntima em presídios, além das provas adquiridas a partir dessa prática. A discussão tem repercussão geral reconhecida, ou seja, a decisão tomada vai valer para casos semelhantes. Repórter Marta Ferreira tem mais informações. O tema chegou ao Supremo por meio de um recurso apresentado pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, questionando decisão do Tribunal de Justiça local que absolveu uma mulher acusada de tráfico de drogas por supostamente tentar entregar ao irmão, preso no presídio central de Porto Alegre, 96 gramas de maconha escondida nas partes íntimas. De acordo com o Tribunal de Justiça gaúcho, a prova foi produzida de forma ilegal, desrespeitando garantias constitucionais da vida privada, da honra e da imagem, já que a mulher foi submetida ao procedimento de revista no momento em que iria visitar ao irmão detido. O caso foi levado a julgamento iniciado em plenário físico,
mas paralisado pelo ministro Dias Toffoli em 2020. No ano seguinte, a discussão seguiu em plenário virtual, mas o ministro Nunes Marques pediu vista, ou seja, mais tempo para analisar o caso. Agora a discussão foi retomada. O relator é o ministro Edson Fachin, que negou o pedido feito no recurso do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Fachin entende que as provas obtidas a partir de práticas vexatórias devem ser qualificadas como ilícitas, por violação à dignidade da pessoa humana e aos direitos fundamentais à integridade, à intimidade e à honra. O caso tem repercussão geral reconhecida, ou seja, a decisão tomada vai valer para casos semelhantes. Assim, Fachin propôs a seguinte tese: é inadmissível a prática vexatória da revista íntima em visitas sociais nos estabelecimentos de segregação, vedado sob qualquer forma ou modo o desnudamento de visitantes e a abominável inspeção de suas cavidades corporais. A prova a partir dela obtida é ilícita, não cabendo como escusa a ausência de equipamentos eletrônicos e radioscópicos, ressalvando-se as decisões proferidas e transitadas em julgado até a data deste julgamento. Confere-se o prazo de 24 meses a contar da data deste julgamento para aquisição e instalação de equipamentos como scanners corporais, esteira de raio-x e portais detectores de metais. Até agora, os ministros Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber, Gilmar Mendes e Carmen Lúcia seguiram o voto do relator. A divergência foi aberta pelo ministro Alexandre de Moraes. Ele entende que nem toda revista íntima pode ser automaticamente considerada abusiva, vexatória ou degradante. Moraes também votou no sentido de que as provas obtidas em revistas íntimas não são automaticamente ilegais e devem ser analisadas caso a caso. Os ministros André Mendonça, Nunes Marques e Dias Toffoli também divergiram do relator. O prazo para os demais ministros apresentarem o voto termina no dia 4 de junho. Nesta semana foi lançado no Supremo o Anuário da Justiça 2024, considerado uma das principais fontes de informações do sistema de justiça do país. A nova edição traz novidades, como, por exemplo, reportagens especiais sobre os impactos da tecnologia no Poder Judiciário. E os números provam que o uso de ferramentas tecnológicas, como a inteligência artificial, tem agilizado a resposta para o cidadão que recorre ao Judiciário. A reportagem é de Carolina Chaves. Quanto trabalho é realizado dentro dos maiores tribunais do Brasil? Em 2023, o STF recebeu mais processos que em 2022 e também julgou mais. Apesar do acervo ter aumentado o ano passado, o número de processos baixados, ou seja, decididos, foi maior que os solucionados em 2022. A maior parte em decisões monocráticas. E as principais demandas que chegam à corte são de processo penal e de direito administrativo. Isso quer dizer que a resposta do judiciário para os cidadãos tem sido cada vez mais rápida. Isso foi possível com a ajuda da tecnologia. Aqui no STF, para agilizar as decisões, a Corte utiliza desde 2017 a plataforma Victor, inteligência artificial para separar e classificar as peças dos processos mais usadas, diminuindo o tempo de busca. Sobre isso, é possível ter mais detalhes aqui no Anuário da Justiça 2024. O documento ainda traz um levantamento dos projetos de robôs que devem ser desenvolvidos com o uso da inteligência artificial a pedido do presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso. Uma delas é a criação de uma ferramenta no estilo do ChatGPT para reunir a jurisprudência das cortes superiores e dos tribunais, para facilitar a pesquisa de entendimento em temas específicos. Outro recorte é quanto à atuação do Tribunal Superior Eleitoral no combate às fake news. O documento relata as principais ações da Corte Eleitoral na batalha digital para as eleições dos municípios em outubro. Em fevereiro, o TSE aprovou 12 resoluções que ditam as regras para o pleito, principalmente quanto ao uso da inteligência artificial nas campanhas. O TSE proibiu o uso de deepfakes para modificar imagens e áudios e evitar manipulações confundindo o eleitor. Tudo está detalhado no anuário também.
Segundo o relatório, houve um aumento de 51% nas demandas judiciais por crimes em razão de gênero nos últimos 3 anos. Entre esses crimes estão lesão corporal, estupro, estupro de vulnerável e feminicídio. O documento ainda destaca a importante decisão do STF para considerar inconstitucional a tese da legítima defesa da honra em crimes de feminicídio ou de agressão contra mulheres. Outro destaque são as ações por danos morais e materiais. Os pedidos de indenização representaram 12% de todos os novos casos de 2023. De acordo com o CNJ, foram mais de 4 milhões de ações. Esse volume revela maior consciência dos cidadãos sobre seus direitos. A publicação é bastante importante porque traz um esclarecimento não só dentro do Poder Judiciário, mas também para toda a sociedade acerca dos segmentos de justiça, quais as principais demandas que estão tramitando, e qual a resposta que o Poder Judiciário dá para essas demandas de interesse de toda a população. Você vai ver ainda nesta edição que a ajuda ao Rio Grande do Sul será incluída em negociações sobre acordos de leniência da Lava Jato. E a seguir, 8ª edição da Semana Nacional de Conciliação Trabalhista faz esforço concentrado para resolver milhares de conflitos em todo o país. Voltamos já. Agora a gente fala sobre o esforço concentrado da Justiça do Trabalho para solucionar conflitos na 8ª edição da Semana Nacional de Conciliação Trabalhista. No Distrito Federal, o Foro de Taguatinga tem se destacado pelo atendimento humanizado, como mostra o repórter Rafael Silva. Com um café da manhã, o Foro de Taguatinga, no Distrito Federal, recebeu os participantes da Semana Nacional da Conciliação Trabalhista de 2024. O órgão também disponibilizou brinquedoteca, sala de amamentação e fraldário para o público. O Sejusc trabalha com o acolhimento das partes para que elas se sintam à vontade. Nós temos salas de conciliação com conciliadores formados pelo tribunal. Temos salas reservadas para as partes conversarem privadamente. O Tribunal Regional do Trabalho de Taguatinga é muito acolhedor, principalmente a parte das seguranças, que são pessoas que conhecem a gente, que têm um afeto. A gente não tem problema nenhum de passar por eles e entregar toda a questão de segurança, que envolve. Falando sobre os juízes, também são bem acolhedores, ajudam bastante os advogados, principalmente advogados mais jovens. A empregada doméstica Francisca Ferreira não teve a carteira assinada e veio em busca de uma solução para receber as verbas rescisórias. O que me trouxe aqui foi para a gente entrar num acordo, porque eu trabalhei 1 ano e 4 meses e não fui assinada a carteira, não fui registrada. Aí eu vim, entrei em acordo e deu certo. O ex-empregador também saiu satisfeito. Um sentimento de alívio, um sentimento de uma satisfação de cumprimento de dever e de, expectativas alcançadas. A gente constata aqui na atuação jurisdicional, tanto como juiz nas salas de audiência ou aqui no Sejusc, que as partes, elas muitas das vezes não conseguem ter um diálogo, e a gente propicia esse ambiente de distensionamento para que esse diálogo seja eficiente e que contribua para que a gente consiga solucionar a pendência judicial. Audiências como esta são realizadas em todo o Brasil com o objetivo de solucionar rapidamente conflitos trabalhistas. E qualquer uma das partes pode solicitar uma mediação, seja qual for a fase do processo. Estamos disponíveis a todos e os interessados e as varas que entendam que a nossa participação possa contribuir para que possamos trazer as partes para conversar pessoalmente, um olhando no outro, para poder chegar a essa solução de consenso.
Os índices de conciliação do Sejusc é uma média de 40%. Valdecir era empregado do irmão Aldacir, mas a relação familiar que virou relação trabalhista teve problemas. A gente já trabalhava muito tempo junto e já está um pouco desgastante já, né? Aí a gente resolveu fazer um acordo amigavelmente, né? Cara, a vantagem é você não perder muito tempo, não se desgastar tanto, entendeu? E chegar e se resolver de uma só vez. Acordo fechado, hora de fazer planos. O Natal esse ano em família está garantido? Com certeza. Família toda junta. O Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, que abrange o Distrito Federal e o Tocantins, fez a solenidade de ratificação de posse do desembargador Augusto César Alves de Souza Barreto como integrante da Corte. Repórter Luana Carvalho. A cerimônia começou com um juramento. Prometo desempenhar bem e fielmente os deveres do cargo, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição Federal e as leis da República. Em seguida, o desembargador e o presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, José Ribamar Oliveira Lima Júnior, assinaram o termo de posse. Declaro ratificada a posse do excelentíssimo desembargador Augusto César Alves de Souza Barreto na forma regimental. Até tomar posse como desembargador do TRT-10, Augusto César Alves de Souza ocupava o cargo de juiz titular na 15ª Vara do Trabalho de Brasília e decano de primeiro grau de jurisdição. Já são 31 anos dedicados à carreira na magistratura. Nossa expectativa é muito positiva em relação à chegada do desembargador Augusto César. É um magistrado experimentado, já soma mais de 30 anos de magistratura, portanto tem uma bagagem muito grande que poderá ajudar na nossa missão de prestar jurisdição de uma forma célere e com qualidade. O novo desembargador é natural do Rio de Janeiro. Foi registrado como jornalista profissional no início da década de 1970 e se formou em Direito em 1974. Após trabalhar por um tempo na comunicação, seguiu o caminho do direito e se tornou consultor jurídico na área de comunicação social. Atuou na função até meados dos anos 90, quando foi aprovado em concurso público para o cargo de juiz do trabalho substituto. Ao ocupar o posto de desembargador do TRT-10, afirma que vai continuar atuando em favor da justiça social. A justiça social é o nosso ganha-pão, é o nosso olhar, é o nosso a razão de ser mesmo, né? Não há como fazer qualquer coisa dentro dessa justiça que não tenha um olhar social. E o TST abriu a Semana da Memória da Justiça do Trabalho com o tema Constitucionalização dos Direitos Trabalhistas, 200 anos de Constituinte. A exposição fica disponível ao público até o próximo mês. Repórter Larissa Batista mostra os detalhes. Com linguagem acessível, a exposição traz fotografias, documentos e objetos. Uma linha do tempo descreve os 200 anos da Constituinte e da evolução dos direitos trabalhistas no Brasil. O presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, o ministro Lélio Bentes Corrêa, reforçou que espaços de memória possibilitam o registro e a divulgação da história do Brasil. Ele destacou ainda que a exposição evidencia como a Constituição foi decisiva para assegurar garantias fundamentais aos brasileiros. Sem dúvida, em 200 anos de constitucionalismo, nós tivemos muitos avanços. A Constituição de 1824 sequer reconhecia como cidadãos as pessoas escravizadas. Não havia previsão de direitos para as pessoas com deficiência. E tivemos evoluções, ainda há muito a caminhar, mas chegamos a uma Constituição de 1988 que consagra o ideal de uma sociedade inclusiva, justa, fraterna e democrática. A
A abertura contou com a presença de alunos do Centro de Ensino Especial de Deficientes Visuais de Brasília. Os estudantes exploraram e aprenderam no espaço, considerado inclusivo e com acessibilidade. No espaço cultural, o ministro Pedro Paulo Teixeira Manus estão dispostos painéis com as 7 constituições e a reprodução fiel das cartas magnas de 1824 e 1988. O livro constitucional está disponível também em braille. Foi inaugurada ainda a primeira maquete tátil do edifício sede do TST. O objetivo é facilitar a orientação e a identificação do espaço por pessoas com deficiência. A iniciativa é pioneira entre os tribunais superiores. De acordo com o presidente da Comissão de Documentação e Memória do TST, ministro Evandro Valadão, essa é uma maneira de proporcionar o conhecimento de fatos históricos a todos os públicos. Nos dá uma sensação de que nós estamos indo na direção certa, cumprindo o nosso dever constitucional da inclusão, da inclusão de acesso ao Poder Judiciário. A desembargadora Adriana Orsini explica como a exposição foi planejada para tornar a experiência ainda mais atrativa. A gente procurou demonstrar exatamente que foram lutas, que nada, às vezes as pessoas têm uma falsa impressão de que direitos são doados ou que aquilo não teria sido um decorrer histórico em que se vai percebendo que as coisas não estão adequadas e que eu preciso de mais direitos e vai ocorrendo essas lutas. A exposição fica disponível ao público até 21 de junho, na sede do TST em Brasília. A seguir, ajuda ao Rio Grande do Sul será incluída em negociações sobre acordos de leniência da Lava Jato. E veja também, CNJ vai promover mais uma edição do Programa de Regularização de Ocupações Clandestinas em Áreas Urbanas. O ministro André Mendonça, do Supremo, conduziu mais uma audiência de conciliação no âmbito que questiona os termos dos acordos de leniência celebrados na Operação Lava Jato. Na audiência, ficou decidido que a ajuda ao Rio Grande do Sul será incluída em negociações sobre esses acordos de leniência. Quem tem as informações é Pablo Lemos. O Supremo Tribunal Federal está tentando um consenso antes de julgar a ação apresentada por 3 partidos políticos que questionaram os acordos de leniência fechados com as construtoras envolvidas na Operação Lava Jato. Nessa segunda audiência de conciliação, participaram representantes da Advocacia Geral da União, da Controladoria Geral da União, do TCU e da Procuradoria Geral da República. Ainda não há consenso sobre 3 pontos: a capacidade de pagamento das empresas, a possibilidade de pagamento com base na compensação de créditos e débitos fiscais e a aplicação de multas em duplicidade. Durante a audiência, o ministro André Mendonça sugeriu a inclusão de medidas de apoio à reconstrução do Rio Grande do Sul. Uma das propostas é a criação de um fundo específico com o dinheiro a ser pago pelas empresas, mas isso ainda teria que ser aprovado pelo Congresso Nacional. Outra proposta é que as empresas paguem o que estão devendo por meio de prestação de serviço, desde que participem e vençam licitações relativas a obras federais. E no Rio Grande do Sul, famílias tentam salvar o que restou dentro das casas e do comércio. Além da enchente que arrasou o estado, foram registrados furtos de objetos. A Justiça Gaúcha tem atuado junto às forças de segurança. Rocine Gomes. Mais de 500 mil pessoas ainda estão desabrigadas no Rio Grande do Sul. E as casas e os comércios vazios viraram alvo de ladrões. Até o momento, a polícia apreendeu cerca de 130 pessoas por roubos e furtos espalhados pelas cidades e crimes cometidos em abrigos. O policiamento nas ruas conta com o reforço de agentes de outros estados.
O desembargador Sérgio Blattes, presidente da Comissão de Segurança da Corte Gaúcha, disse que o Judiciário está fazendo a sua parte. O que o Judiciário pode fazer e está fazendo é na medida em que essas pessoas são flagradas e são presas, depois são encaminhadas ao Judiciário para que sejam julgadas e sejam, eventualmente, se comprovada a sua culpa, condenadas. O desembargador lembrou que os ataques de aproveitadores não se limitam aos furtos. Há também comerciantes e políticos que tentam se aproveitar da situação. A insegurança maior reside naqueles que tiram proveito da crise para tirar vantagens pessoais, aumentando preços, exorbitando o fornecimento daquilo que lhe compete, aqueles que lançam fake news, que aproveitam esse momento para querer tirar vantagem política, querendo desconstituir poderes constituídos, querendo assumir paternidade sobre este ou aquele ato. O Judiciário participa da onda de solidariedade no Rio Grande do Sul. O Conselho Nacional de Justiça determinou que o Poder Judiciário do país encaminhasse para o Estado recursos de valores depositados como pagamento de penas pecuniárias e outros benefícios legais. Segundo o CNJ, foram repassados mais de 100 milhões de reais para a Defesa Civil Gaúcha. O Conselho Nacional de Justiça vai fazer em junho mais uma edição do programa Solo Seguro Favela para regularizar ocupações clandestinas em áreas urbanas. Carolina Chaves. O mutirão do programa Solo Seguro Favela foi desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça com o objetivo de regularizar ocupações em comunidades. O documento transforma o ocupante em proprietário e permite acesso a serviços básicos, inclusão em programas governamentais e estimula a economia desses locais. Segundo dados do IBGE, em 2019 havia mais de 5 milhões de domicílios em assentamentos. O lançamento do Solo Seguro Favela será no dia 3 de junho na capital paulista e o mutirão vai ocorrer até o dia 7 em todo o país. O evento será realizado pelas corregedorias e tribunais estaduais com apoio dos registradores de imóveis e prefeituras. Para participar do programa, as corregedorias estaduais têm até amanhã, dia 25 de maio, para indicar as comunidades que serão contempladas. A lista será divulgada no site do CNJ. Em Alagoas, o Tribunal de Justiça do Estado realizou mais uma etapa do programa Moradia Legal, que atende famílias de baixa renda. Repórter André Risco acompanhou. O presidente Fernando Tourinho começou o dia no Fórum da Comarca de Viçosa. Aqui ele assinou um termo de cooperação para a inclusão do município de Champreta, que faz parte da comarca, no programa Família Feliz, idealizado pela juíza Juliana Batistella. O prefeito de Champreta assinou hoje esse convênio, esse importante convênio para dar uma maior atenção, para dar um melhor atendimento a essas crianças e mulheres desses dois municípios. Muito feliz, parabéns à juíza que coordena e que possa, inclusive, ela contagiar outros juízes, que a gente possa ter esse atendimento em outras comarcas do estado de Alagoas. O prefeito de Champreta disse que o município vai participar da parceria, cedendo uma psicóloga. A prefeitura custeia uma servidora, uma psicóloga, entendeu? Material quando há necessidade também, para que essas famílias, essas mães, essas crianças de Champreta possam ser atendidas aqui nesse local que foi preparado pela Justiça, né, e a parceria também aqui da Prefeitura de Viçosa. A magistrada afirmou que atualmente 60 famílias são acompanhadas pelo projeto que existe desde 2022. Segundo ela, o dia é de muita felicidade. A Prefeitura de Champreta já participava do programa e daí a gente formalizou mais um apoio que eles estão dando ao nosso programa e o nosso programa crescendo, mais famílias sendo assistidas. A gente agora vai ter estrutura pessoal para atender mais gente e é um momento de muita felicidade. Em seguida, o presidente Fernando Tourinho, acompanhado dos desembargadores Domingos de Araújo Lima Neto e Márcio Roberto, veio até este centro de convenções, local onde foi montada toda a estrutura do Moradia Legal, o programa de regularização fundiária do Poder Judiciário de Alagoas. Na oportunidade, foram entregues 135 títulos de propriedade a famílias de baixa renda.
Dona Giselda, que vive há 34 anos na mesma casa, teve hoje o sonho realizado. Eu era diarista na época. Aí adoeci, tive que me aposentar. Aí não tinha condições. Hoje, graças a Deus, eu estou com um documento aqui na mão e agradecendo a Deus e a todos, porque é tudo no dia de Deus. A gente sofre, passa necessidade, mas no dia que Deus diz, hoje é o seu dia, nós vencemos. E eu venci, graças a Deus. O prefeito de Viçosa, João Victor Calheiros Amorim Santos, agradeceu a parceria com o Tribunal de Justiça. Trabalho muito forte do nosso, capitaneado pelo nosso presidente, Dr. Fernando Tourinho, que tem um entusiasmo muito grande no sentido de proporcionar o nosso programa Moradia Legal, onde as famílias, as pessoas que estão sendo contempladas aqui hoje, eles vão ter de fato e de direito agora o título em mãos, né, do seu imóvel regularizado, onde agora ele pode fazer um financiamento, onde agora ele vai poder valorizar mais o seu imóvel. E a Justiça de Rondônia levou serviços e informações para mais perto das pessoas, com um estande na maior feira de negócios agropecuários da região norte do país, a Rondônia Rural Show. Ana Lídia Daves conta pra gente como foi. O prédio é semelhante às 6 unidades do Fórum Digital que estão em funcionamento no estado. Uma unidade avançada da Justiça que usa a tecnologia e a articulação com parceiros para levar mais de 40 serviços à população. Aqui perto das pessoas que visitam a Rondônia Rural Show, o Poder Judiciário de Rondônia mostra o quanto se modernizou e simplificou seus processos para facilitar ainda mais o acesso à justiça. Aplicativos, atendimentos online e a consolidação do Fórum Digital são provas de que quanto mais se investe em tecnologia e em inclusão, mais as pessoas ficam próximas da cidadania plena. Quem conhece o Fórum Digital sabe bem o que esse avanço significa para quem mora distante das cidades que não tem fórum convencional. De suma importância estar aqui até mesmo para entregar esses recursos que às vezes as pessoas não têm, né, acesso. Então é muito importante essa ação que eles estão fazendo, tanto para as pessoas de fora, né, estar conhecendo também, quanto para as pessoas que já são daqui de Paraná, saber que eles têm o direito, né? Eu acho interessante, porque tem muitas pessoas que não têm condição de ir até um fórum presencial, né? Então facilita bastante nessa condição. Eu acho assim bem interessante mesmo para a população conhecer este projeto. Quem também foi ao mini fórum digital montado na Rondônia Rural Show foi o personagem em quadrinhos Rondonino, lançado para difundir a importância e o funcionamento do Fórum Digital de Rondônia. A criançada adorou a turma do Rondonino, participou das dinâmicas e levou para casa uma história que inspira as pessoas a buscarem seus direitos e a terem a justiça e seus parceiros como amigos da cidadania. Gostei da história do Rondonino, achei vai facilitar muito, né, as pessoas que vão no fórum, porque tem vezes que um fórum com pessoas presenciais é muito longe da cidade. Hoje uma pessoa do sítio que mora longe vinha aqui na cidade a 200 quilômetros. O presidente do TJRO e dezenas de autoridades prestigiaram o evento, que é considerado o maior do setor agro na região norte do país. O Tribunal de Justiça tem muita coisa para mostrar do que nós desenvolvemos no nosso dia a dia. Uma delas é esse Fórum Digital, que com muita honra o Tribunal de Justiça vem na feira para mostrar para a sociedade que podemos unir tecnologia com cidadania. Além de mostrar a justiça para quem visita a feira, serviços são oferecidos à população por meio da Justiça Rápida Digital, orientação e triagem para a realização de audiências, tudo online de forma rápida e muito prática. Assim, a justiça se apresenta à população. O judiciário tem um carinho muito grande, como não podia ser diferente, pela sua missão constitucional por restauro da cidadania. E são nessas oportunidades em que ele se aproxima do povo. No próximo bloco,
STJ anula julgamento que fixou o valor de indenização para as vítimas que ficaram sem água após a tragédia de Mariana. E veja também, Grupo 123 Milhas cria site para que clientes e empresas apresentem informações sobre prejuízos sofridos. A Defensoria Pública do Distrito Federal registrou um crescimento de 15% no atendimento nos primeiros 4 meses deste ano. A repórter Viviane Novaes foi lá saber os motivos e mostra também os casos mais comuns atendidos pela Defensoria. Há 1 ano e 3 meses, a vida de Márcia é de dedicação total à filha mais nova. Rafaela tem problemas pulmonares, cardiopatia, síndrome de Down. Respira com a ajuda de aparelhos, se alimenta por sonda. Quando deixou o hospital e veio para casa, a conta de luz disparou. Quando eu vi a primeira conta que chegou, 1.071, eu fiquei assustada. Eu falei, e agora o que eu vou fazer? Com o marido desempregado, 4 filhos para criar e apenas o benefício de prestação continuada de um salário mínimo, Márcia recorreu à Defensoria Pública e conseguiu ficar isenta do pagamento da conta. A gente tem que correr atrás do direito, tanto dos nossos quanto dos nossos filhos. Porque a minha filha é uma criança que tem necessidades especiais. Se eu não correr atrás do direito dela e do meu, quem é que vai fazer isso por mim? Ninguém. Então a gente tem que sim buscar os recursos. Você não tem como? Vai e procura pessoas maiores do que você, que vai dar certo. Márcia é uma das 260 mil pessoas que procuraram a Defensoria Pública do Distrito Federal nos 4 primeiros meses deste ano. Nesse período, houve um aumento de 15% no número de atendimentos. De acordo com o subdefensor público Fabrício Rodrigues de Souza, 2 motivos explicam esse crescimento. O primeiro é a popularização do nosso número gratuito 129. Antes era um número fixo, então o nosso assistido pagava do seu dinheiro para fazer essa ligação. E hoje, de forma gratuita, ligando no 129, tem acesso à Defensoria Pública. Um outro ponto relevante é o número de unidades de atendimento itinerante, que são as carretas, que antes era só uma, hoje temos 3. Então isso tem levado a Defensoria Pública por todo o Distrito Federal, chegando naquelas pessoas que não têm acesso ao fórum ou não têm o dinheiro da passagem para se deslocar. A Defensoria registra o maior número de atendimentos na área de direito de família, em questões como pensão alimentícia, guarda e divórcio. Na área de saúde, as maiores reclamações são de falta de medicamentos, de cirurgia e leitos de UTI. Na área de direito do consumidor, os problemas com planos de saúde são os mais comuns. Em todos os casos, a Defensoria sempre orienta o cidadão a resolver o problema de forma extrajudicial. A gente tem ciência de que a ampliação do acesso à justiça tem que também a gente construa uma nova forma de justiça, que não é a judicialização. Então, como esse incremento dos atendimentos, então mais pessoas estão buscando a Defensoria, a gente tem que apresentar, portanto, uma resposta eficaz, que é a cultura de paz e mediação. O Superior Tribunal de Justiça anulou o julgamento que fixou um valor de indenização para as vítimas que ficaram sem água após a tragédia de Mariana. Bruno Silveira. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, sob a sistemática do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, IRDR, fixou indenização por danos morais no valor de R$ 2.300 para as vítimas do rompimento da barragem do Fundão. Elas tiveram interrupção no fornecimento de água em razão da tragédia ou questionaram a qualidade da água após o restabelecimento do serviço. A instauração do IRDR foi solicitada pela mineradora Samarco, ré na maioria das ações ajuizadas pelas vítimas. O Ministério Público de Minas Gerais e a Ordem dos Advogados do Brasil questionaram no Superior Tribunal de Justiça a decisão do TJMG. Enquanto as vítimas alegaram que a indenização tinha valor irrisório e deveria ser revista. A segunda turma deu provimento ao recurso especial para anular o acórdão do Tribunal Mineiro.
O relator, ministro Herman Benjamin, pontuou que o TJMG adotou o sistema causa-modelo, no qual há apenas a definição de uma tese, sem a análise do mérito de processos específicos representativos da controvérsia, assim como ocorre no sistema de causa-piloto. O ministro destacou ainda que o Código de Processo Civil de 2015 adotou como regra a sistemática da causa-piloto para julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas. O relator explicou que este sistema só é permitido pelo CPC 2015 em duas hipóteses: quando a parte desiste do único processo selecionado como representativo da controvérsia ou quando há pedido de revisão de tese anteriormente fixada em IRDR. O ministro comentou que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, entendendo que os processos indicados pela Samarco como causas-piloto não eram adequados para o IRDR, deveria ter determinado que a mineradora apontasse outras ações em condições de análise, sendo possível ainda que o próprio relator do incidente tomasse a iniciativa. O relator afirmou que a participação das vítimas dos danos em massa, autores das ações repetitivas, constitui o núcleo duro do princípio do contraditório no julgamento do IRDR. O grupo 123 Milhas criou um site para que todos os clientes e empresas lesados pelo grupo apresentem informações sobre os prejuízos sofridos. Desde agosto do ano passado, a empresa parou de realizar viagens compradas no chamado pacote promo, o que gerou diversas ações judiciais. Evne Araújo. O site foi criado após um pedido da Justiça para verificação da lista prévia de quem tem algum valor ou serviço pendente com a empresa de viagens. A partir de agora, todas as informações vão ser apresentadas pela página e não por manifestação no processo de recuperação judicial. Devem estar na lista clientes que não foram ressarcidos por falta de emissão de passagens aéreas ou cancelamento de reserva em hotéis. O site tem um espaço destinado ao envio dos comprovantes de compra, como, por exemplo, o pagamento aprovado e a fatura do cartão. A crise do grupo 123 Milhas foi anunciada em agosto do ano passado, depois da suspensão dos serviços promocionais. Mais de 800 mil pessoas foram lesadas, um prejuízo estimado em R$2 bilhões. O Corregedor Nacional de Justiça, ministro Luiz Felipe Salomão, fez um balanço positivo da inspeção no Tribunal de Justiça da Paraíba. Repórter Ludmila Costa. O Tribunal de Justiça da Paraíba homenageou o ministro Luiz Felipe Salomão com a medalha da Ordem do Mérito Judiciário na categoria Alta Distinção. A medalha é conferida a grandes juristas, cultores do direito e pessoas que prestaram relevantes serviços ao Poder Judiciário paraibano. Para mim é enorme satisfação, uma honra para mim, que eu levo não para mim, mas para todos os participantes dessa correição, todos que contribuem para esse trabalho conjunto. A honraria foi concedida na quarta-feira, 22 de maio, durante a solenidade de encerramento da inspeção ordinária, realizada pelo Conselho Nacional de Justiça no TJPB. A avaliação é sempre positiva, no aspecto de saber que o nosso tribunal está bem e no aspecto de acrescentarmos experiência que é trazida de fora pelo pessoal do CNJ, que há muito tempo acumula esse tipo de trabalho, de correção, de inspeção nos tribunais. Ainda que a gente tenha alguma correção a fazer no nosso rumo, certamente ela será positiva, porque nós colhemos a experiência dessas pessoas que nos trazem. Durante 3 dias, a comitiva do CNJ realizou uma inspeção ordinária nos setores administrativos, judiciais e serventias extrajudiciais do Tribunal de Justiça da Paraíba. Um relatório será elaborado com um levantamento feito durante a inspeção. Avaliamos tudo para justamente trazer uma visão sobre o funcionamento do Poder Judiciário. É um tribunal que vem cumprindo com as metas, é um tribunal que vem se esforçando para prestar um bom serviço. É evidente que os aperfeiçoamentos justificam todo o esforço que nós estamos fazendo, mas eu vejo que há muita disposição para acertar. O comparecimento aqui é para aperfeiçoar o trabalho e apresentar ao cidadão da Paraíba funcionamento cada vez melhor do seu Poder Judiciário.
A seguir, a STJ promove evento para incentivar o uso da linguagem simples na corte. E a visita de alunos de uma escola pública de Brasília ao memorial do Ministério Público Federal. Voltamos já. A segunda turma do STF negou por unanimidade o pedido do Flamengo para ser reconhecido como campeão brasileiro de 1987 ao lado do esporte e assim ter direito à Taça das Bolinhas. Viviane Novaes. A segunda turma negou o recurso apresentado pelo Flamengo contra a decisão do ministro Dias Toffoli, que no ano passado manteve o entendimento do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O tribunal rejeitou o pedido do time carioca para que fosse reconhecido como o vencedor da Taça das Bolinhas, dado ao clube que conquistasse primeiro o campeonato por 3 vezes consecutivas ou 5 vezes de forma alternada. A discussão sobre quem teria direito à taça começou em 1987, quando a CBF abriu mão de organizar o Brasileirão. O extinto Clube dos 13 tomou as rédeas da competição e criou a Copa União. Aí a CBF decidiu reunir num torneio as equipes que ficaram de fora da competição organizada pelo Clube dos 13. Os times acabaram divididos em 2 grupos, o verde do Clube dos 13 e o amarelo das equipes selecionadas pela CBF. O Flamengo venceu o módulo verde, com o Internacional em segundo. O Sport ganhou o amarelo, tendo o Guarani como vice. A CBF propôs um quadrangular final com os 4 times, mas Flamengo e Inter não aceitaram participar da disputa. Venceu o Sport. A decisão nunca convenceu o Flamengo, que entrou na Justiça para pedir que fosse reconhecido como campeão brasileiro de 1987, ao lado do Sport. Como a segunda turma do STF negou agora o recurso do Flamengo, o São Paulo Futebol Clube continua sendo detentor da Taça das Bolinhas. A solução de conflitos de forma consensual e alternativas para o desenvolvimento de um processo estrutural democrático no Brasil. Esses livros foram lançados no STF. Repórter Pablo Lemos. A obra Justiça Multiportas é de autoria de Trícia Navarro Xavier Cabral, com prefácio do presidente do Supremo, ministro Luiz Roberto Barroso. O livro está na 3ª edição e aborda temas sobre mediação, conciliação, arbitragem e outros meios adequados de solução de conflitos. Lançar o livro aqui na biblioteca, livro que é fruto de 15 anos de estudo, de pesquisa, de trabalho, de prática, é realmente uma honra e é realmente uma alegria muito grande contar com a presença de todos aqui. A justiça tem se tornado uma figura de protagonismo aqui no Supremo Tribunal Federal, na medida em que as soluções não necessariamente contenciosas dos problemas vêm se tornando mais importante na justiça de uma maneira geral e particularmente aqui no Supremo Tribunal Federal. O advogado do futuro não vai ser aquele que propõe uma ação, vai ser aquele que consegue evitar a propositura de uma ação, desenvolvendo capacidades para negociação e para a resolução extrajudicial dos conflitos. Já o livro Processo Estrutural Democrático tem como autor Matheus Casimiro Gomes Serafim. A apresentação é compartilhada entre o ministro Luiz Roberto Barroso e Marco Félix Jobim. A obra propõe alternativas para o desenvolvimento de um processo estrutural democrático no Brasil, pautado pelos princípios da participação, da publicidade e da justificação, entre outras relevâncias sobre o tema. Quero primeiramente agradecer às pessoas que acreditaram nessa inovação que é o núcleo de processo estrutural. Toda grande inovação empolga muito quando chega, mas ao mesmo tempo ela dá muito medo. Preciso agradecer bastante às pessoas aos ministros especialmente, que diante dessa novidade não tiveram medo de abrir as portas para a nossa ajuda e para a nossa colaboração. É um tipo de processo que muitas vezes rompe com a inércia do executivo sem extrapolar as capacidades institucionais do judiciário. Eu tenho muita alegria de ter apresentado os 2 livros, mas, sobretudo, de tê-los ao meu lado nessa trajetória aqui no Supremo Tribunal Federal.
O STJ fez um evento para promover o uso da linguagem simples na corte. Repórter Jéssica Castro. A palestra Linguagem Simples no Trabalho contou com a participação de servidores e colaboradores do tribunal. O evento foi uma iniciativa da Ouvidoria do STJ em parceria com o Centro de Formação e Gestão Judiciária, para ressaltar a importância de uma comunicação simplificada e objetiva em órgãos que prestam serviços públicos. O ministro ouvidor do Superior Tribunal de Justiça, Rogério Schietti Cruz, realizou a palestra de abertura. Nós temos que encontrar um meio de manter uma linguagem técnica, mas que, ao mesmo tempo, seja compreensível para todos aqueles que nos ouvem, nos leem. As palestras destacaram como a comunicação efetiva pode facilitar o dia a dia profissional e também promover igualdade de acesso aos serviços públicos. Integrantes do Laboratório de Gestão Inovadora do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos debateram a necessidade de uma mudança estrutural na escolha da linguagem usada, especialmente por instituições públicas. Uma linguagem complexa, ela provoca entrave de processos, retrabalho, perda de eficiência, principalmente quando a gente está atuando em projetos, em ações que dependam da comunicação com outras áreas. Às vezes a gente coloca muito a culpa no outro que não quer ler, mas o que a gente fez de diferente para que essa comunicação, atinja o seu fim? O evento completo, com as palestras e também dicas sobre o uso da linguagem simples, pode ser conferido no canal do STJ no YouTube. Alunos de uma escola pública de Brasília foram hoje ao Memorial do Ministério Público Federal. Vamos ver. Olhos curiosos e vontade de aprender. 20 crianças indígenas, refugiadas da Venezuela, de uma escola pública do Distrito Federal, tiveram a oportunidade de conhecer hoje o Ministério Público Federal e o memorial da instituição. Criado a partir de uma parceria entre o MPF e a Secretaria de Educação, o programa Escola Cidadã tem como objetivo incentivar a diversidade cultural e a conscientização a temas sensíveis à sociedade, como a corrupção. O projeto teve início em 2019, mas foi suspenso durante a pandemia de Covid-19. A ideia agora é que os encontros sejam retomados pelo menos uma vez por semana, com participação de várias instituições de ensino. É um trabalho social também, porque muitas vezes as crianças elas têm uma realidade carente, de muita privação. Então, quando elas vêm aqui, que elas veem a estrutura do Ministério Público Federal, que existem pessoas trabalhando pelos direitos delas e também esse vislumbre do futuro, elas se sentem esperançosas, saindo daqui cheias de esperança, de sonhos, e é muito bonito alimentar isso nelas. Mais do que conhecimento, para essas crianças, o passeio também foi um momento de conexão com as próprias origens e com a história dos antepassados. Isso porque o memorial do MPF está com a exposição Indígenas no Plural. Para os professores, uma enorme experiência educacional. Estar num espaço como esse faz com que eles despertem para a importância dos direitos. Na comunidade deles, eles acabam percebendo isso de uma maneira muito cultural. O mais velho é respeitado pelos mais novos, não só na questão de pai, mãe ou do pajé, mas também na questão do irmão. O irmãozinho, ele obedece o mais velho, e o mais velho como que protege ele, e ele então entende que aquele mais velho dá a ele proteção, e por isso ele convive com esse respeito pelo mais velho. Aqui eles aprenderam isso, entenderam dos direitos, perceberam também que onde há direitos tem deveres a serem cumpridos, e enriquece o vocabulário, enriquece a cultura e a experiência de vida deles. O Jornal da Justiça fica por aqui. A gente se despede com imagens marcantes da semana. Até segunda!